Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life. Suplementos alimentares de qualidade. E eu já começo a Inspiração de hoje agradecendo a sua audiência e reforçando que, além da TV Grão-Pará, o programa fica gravado em 2 canais do YouTube. No meu canal Inspiração com Jerusa e no canal da TV Grão-Pará. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher que inspira melhorias para uma categoria da saúde e vocês vão conhecer agora. Eu estou falando de Daniele Cruz, ela é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Pará, Corém-Pará. Ela é natural de Belém do Pará. Daniele é enfermeira formada pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, pós-graduada em Gestão em Saúde Pública, especialista em enfermagem ecológica, mestre em Economia e Gestão de Finanças Públicas. Além de ser presidente do Corém-Pará, é também presidente da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde de Belém. Parabéns, obrigada por ter vindo, tá, Daniele? Eu que agradeço, Jerusa, o convite, ainda mais com o nome desse programa. Me sinto muito honrada de estar aqui contigo, quem está nos assistindo. Agradeço no meu nome, em nome do plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Daniele, receber você aqui para mim é uma honra, porque a categoria de enfermagem, para mim, é uma classe trabalhadora que eu amo e que, além de tudo que a gente presenciou na pandemia, por terem sido tantos anjos na vida de tanta gente que precisou num momento crítico de saúde pública, a gente sabe do trabalho dos enfermeiros no dia a dia mesmo. Eu já fui paciente, você já foi paciente? Já fui paciente também. Sabe a importância dos médicos e dos enfermeiros. Os enfermeiros que estão lá nos acompanhando, cuidando. Parabéns por ser presidente dessa categoria. E a gente sabe que essa categoria, Daniele, ela precisa estar passando por uma situação aí de exigir seus direitos. Eu quero saber um pouco mais do teu trabalho à frente do Corém. Você está há quantos anos? Eu estou completo esse ano, 6 anos na frente do Conselho. Eu encerro a minha segunda gestão em dezembro de 2023. Eu fui eleita e reeleita, né, para estar na gestão e para presidir o Conselho de Enfermagem. Então, eu encerro agora os 6 anos, né, e a minha segunda gestão. E falastes um pouco sobre a questão da pandemia, Jerusa, e a gente fazendo um recorte um pouco. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou o ano de 2020 como o Ano Internacional da Enfermagem. Claro, a gente não sabia o que a gente ia viver, né? Mas era o Ano Internacional da Enfermagem e era o bicentenário de Florence Nightingale, que é a enfermeira precursora da enfermagem. Então, era um ano que, na verdade, a gente deveria, enquanto categoria, né, enquanto instituições, e a gente tinha o Nurse Now, que era um programa que foi lançado, inclusive, uma campanha que foi lançada mundialmente, que tinha como a princesa da Inglaterra, como a nossa madrinha dessa campanha, que ela pariu com enfermeiros, né, lá na Inglaterra, que era para fomentar discussões de valorização, de reconhecimento, de condições de trabalho, de jornadas, que a gente precisava isso em todo o planeta. E eu sempre coloco assim, que a gente nunca pensava o que a gente ia viver, mas a gente também nunca viu a enfermagem tão em evidência como foi no ano de 2020, porque realmente escancarou as condições e a necessidade que a gente tinha de falar e de debater com a sociedade, ou seja, era um debate para além da categoria, era um debate para a sociedade, das condições que nós estávamos, né, condições de trabalho e condições salariais também, porque é importante que a gente fale sobre isso, né, das nossas condições. Com certeza, porque o trabalho ficou muito claro a importância do profissional de enfermagem dentro do corpo clínico de qualquer espaço de saúde, mas acima de tudo a dedicação, mas as condições. Quantos lugares a gente viu dentro da pandemia, as condições precárias. E assim, nós vimos também enfermeiros super-heróis de continuar trabalhando, mesmo em condições insalubres, enfrentando uma pandemia. Você pode me falar melhor do que eu, né? Sem dúvida, a gente, como foi muito colocado, essa guerra que a gente viveu,
E, na verdade, ninguém vai para a guerra desprotegido. Infelizmente, muitos dos nossos soldados, vamos assim colocar, os nossos profissionais de enfermagem, eles foram a óbitos porque eles se contaminaram no combate, eles estavam na linha de frente. Eu sempre coloco a enfermagem, ela não estava na linha de frente, ela sempre esteve. Ela sempre esteve prevenindo doenças e promovendo saúde, né? Mas ali naquele momento que ficou muito, muito estampado. E naquele momento, inclusive, principalmente ali no 2020, que foi um ano mais crítico para a gente, o Conselho de Enfermagem, a gente fez doações de máscaras de proteção individual, que era PFF2, que é uma máscara melhor, que protege mais. A gente teve que fazer doação porque nós recebemos denúncias de diversos lugares do nosso estado, de municípios, não só aqui da região metropolitana e não só da capital, que eles não tinham um mínimo para se proteger. Então, ali ficou muito escancarado também as nossas condições. E aí, não só de setor público, a gente fala como um todo, setor público e privado também. E que a gente teve que agir, mudar um pouco o nosso foco de fiscalização do exercício em si, mas para as condições que os profissionais estavam. Ali, principalmente nesse quesito especial de equipamento de proteção individual. Foram heróis. Agora, Daniele, você já está no segundo mandato, né, que a gente fala. Que melhorias, assim, que você conseguiu implementar dentro da tua gestão que você ressaltaria? Assim, que você tem orgulho de dizer, eu passei pelo Corém por 2 mandatos e eles vão lembrar de mim por esse feito. O que você, assim, pontua? Jerusa, para mim, eu tenho um carinho muito especial pelo Departamento de Fiscalização, porque é feito por profissionais enfermeiros, tá? E para realmente a nossa maior atividade fim, que é a fiscalização. Então, para mim, nós conseguimos ampliar o nosso número de fiscalização, nós conseguimos chegar em municípios que nós nunca antes tínhamos chegado. Então, e olha que são 144. 144. E com condições, por exemplo, eu chegar em Jacareacanga, para mim, foi uma vitória tão grande, que a gente sabe que para chegar em Jacareacanga a gente precisa deslocar um deslocamento aéreo, Belém-Santarém, depois a gente precisa pegar um barco, depois a gente ainda precisa de uma estrada com péssimas condições que a gente tem aqui. Então, por exemplo, chegar em Jacareacanga foi uma satisfação muito grande para mim, mas quando eu assumi a gestão, a gente não tinha ido ainda, o Corém não tinha fiscalizado o município de Paragominas, que é bem aqui. Sério? E com uma estrada boa, com 6 horas de carro? Exato. Então, para mim, assim, se for colocar, realmente foi uma ampliação de fiscalizações. Mas a gente também conseguiu implantar, né? A gente conseguiu implantar, por exemplo, o que antes era projeto virou programa, né? O Corém Mais Perto de Você. A gente conseguiu ampliar o número de eventos de capacitação e qualificação para os profissionais, tanto por dentro do programa Mais Perto de Você, quanto eventos também que a gente já colocou no nosso calendário anual, como a gente já tinha antes, Semana da Enfermagem, encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem, responsáveis técnicos, mas nós conseguimos, e de nefrologia também, mas nós ampliamos para o de saúde da mulher, né? E esse ano, inclusive, a gente vai ter o nosso primeiro encontro de empreendedorismo e inovação na enfermagem, que é algo que a gente ainda precisa fomentar ainda na categoria, né? Enfermeiros empreendedores, né? A gente desconstruir um pouco aquela imagem que o enfermeiro ou ele só está no hospital ou ele só está nas unidades de saúde, mas ele pode ser dono do seu próprio empreendimento, ter seu consultório, sua clínica de enfermagem. Então, a gente conseguiu ampliar diversos leques ali de atuação também, né? Conseguimos implantar melhorias no atendimento, e as melhorias no atendimento, aí eu puxo já um gancho que nós conseguimos, inclusive, algo que era sonho, se tornou realidade, porque nós já adquirimos, né? Mas agora a gente vai transformar em realidade para a categoria quando a gente fizer a entrega, que é da nova sede. Vai ser feito ainda na tua gestão? Na minha gestão ainda. Que maravilha! Essa daí vai ficar marcada, né? Porque, com certeza, a nova sede a categoria deveria querer muito, né? Ah, com certeza. Algumas imagens já estão circulando nas redes sociais, eu recebo muita mensagem, assim, agora sim, eu vou ter tanto orgulho. E porque as pessoas, elas querem tirar foto no seu conselho, porque ali é a casa da enfermagem paraense, é o conselho. Então, a gente vai sair de um prédio hoje, que tem mais de 30 anos, que a gente não tem acessibilidade nesse prédio, né? E eu reconheço isso, por isso que a gente foi em busca de um local melhor, um local com térreo e mais 4 andares, com 2 elevadores, com banheiros de acessibilidade, né, que a gente vai ter essas condições com placas, né, com o descritivo tátil,
porque a gente não precisa pensar, não pode pensar só na acessibilidade para quem é cadeirante, mas a gente precisa pensar na acessibilidade para quem tem a deficiência visual, auditiva, como um todo. Então, a gente sai de um local hoje que é defasado, uma estrutura defasada que não comporta, para um local muito melhor para que a gente possa receber esses profissionais de enfermagem e a sociedade como um todo. Olha, eu quero que você anote que quando for ter a inauguração da nova sede do Corém, eu faço questão de estar lá, porque eu sei que vai ser uma vitória para a categoria. Falando em vitória para a categoria, vocês fizeram um levantamento, você tinha comentado comigo anteriormente, de dados relacionados ao perfil da categoria. E o que vocês constataram? A gente tem uma pesquisa, foi uma pesquisa nacional, que ela é intitulada Pesquisa da Enfermagem no Brasil, que ela é uma parceria do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, com a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, renomada, né, em pesquisas na área da saúde, sociologia do trabalho, enfim. Então a gente fez uma pesquisa e dali a gente conseguiu tirar um retrato social da enfermagem também. Muito importante. E foi uma pesquisa para que a gente realmente dali a gente pudesse fomentar discussões realmente concretas daquilo que a gente conhece enquanto realidade. Porque saber que eu sou enfermeira, aí eu tenho uma colega enfermeira, numa sala de aula nós somos a maioria mulheres, isso também não dá robustez, não dá embasamento para que a gente possa fazer uma luta, um debate qualificado, né? Então a gente fez essa pesquisa, que ela foi uma pesquisa nacional, como eu já disse, e ali a gente tirou esse retrato. Qual né? é o retrato? O retrato da enfermagem, né? Nós somos 85% de mulheres, né? Nós fazemos parte aí desse sistema de saúde, nós somos 70% da força de trabalho da área da saúde. Então, nos hospitais, nas unidades de saúde, nas clínicas, 70% daquele corpo é composto por profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Né? Desses 85% de mulheres, já voltando aí, desses 70% nós somos 85% de mulheres, né? A gente tira ali que mais de 50% são mulheres pretas, né? São mulheres negras e mulheres pardas. Né? Então a gente tem ali um retrato das mulheres pretas. E dessas mulheres, em sua grande maioria, são mulheres periféricas. Então a gente conseguiu ter esse retrato social. Que a enfermagem ela é uma mulher preta da periferia da classe trabalhadora. Porque é isso que nós somos, né? Então a gente conseguiu ter esse retrato realmente muito bem demarcado do que é a enfermagem no Brasil. E isso é muito importante, porque esse retrato social traz para a categoria, até, como você falou, embasamento para ter até mais pulso, mais força para lutar por seus direitos sociais, como cidadão e como trabalhador, não é? Como trabalhador, ter seus direitos garantidos. Com certeza. E aí é uma luta que a gente vem travando há muito tempo, né? E aqui eu coloco, inclusive, quando eu falo desse retrato, para mim é uma satisfação muito grande, eu, enquanto mulher, estar representando a minha categoria, né? Porque já que nós somos esse número gigantesco, infelizmente ainda, hoje também, a gente tem nesses lugares de liderança, é o oposto, são os homens. Ainda assim, dentro da nossa categoria, os homens eles ocupam o maior número de cargos de liderança, né? E a gente precisa desconstruir isso. Com certeza, né? Porque se nós somos maioria, nós deveremos também estar ocupando esses espaços. Da mesma forma como a gente luta enquanto sociedade, né, para que mulheres estejam nas casas legislativas, nos lugares realmente de deliberação, né? A gente precisa também lutar para que a gente consiga isso dentro da nossa categoria também. Eu vou chamar um breve intervalo comercial e a gente continua conversando, tá, Daniele? Gente, é rapidinho. Eu quero apresentar para você os produtos da NutriLife. São suplementos alimentares de altíssima qualidade para fazer bem para a sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, 999 94 1212. Eu vou repetir, 999 94 1212. Fale com a nossa equipe de vendas, entregamos em toda a região metropolitana de Belém, não cobramos taxas de entrega, você parcela nos cartões, passa Pix, temos vários produtos para melhorar sua saúde. Tem o anti-estresse, tem o Black Monster, temos ômega 3, tem o seca barriga e outros suplementos para sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 999 94 1212.
Foi rapidinho e eu só quero reforçar. Se você quiser comprar qualquer produto Nutri-Life, que são suplementos alimentares de qualidade, fala diretamente comigo através do WhatsApp que está aparecendo no vídeo. 999941212. Eu terei maior prazer em conversar com você. Eu continuo entrevistando Daniele Cruz. Ela é a atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Daniele, a gente continua falando enquanto reivindicações da categoria de enfermagem no estado do Pará. A gente sabe que no Brasil essa categoria precisa reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. Há uma luta aí, a gente sabe que pelo menos 3 décadas, por um piso salarial justo. Como é que você, à frente aqui do Corém Pará, me fala desse cenário? Como é que está essa luta por melhoria de salário? Jerusa, a gente vive essa luta, e eu sempre gosto de colocar exatamente, é uma luta, não é uma briga, né, é uma luta, e a luta, é uma luta coletiva, né, porque realmente é só a luta coletiva que garante direito para trabalhadoras e trabalhadores. Então, a gente vem ao longo dessas décadas, né. Eu encontrei essa luta no meio do caminho, porque eu tenho 16 anos de enfermeira, com mais 5 da graduação, então são 21 anos dessa luta, e eu falo que me encontrei nesse meio caminho, porque desde a acadêmica eu travo essa luta, eu faço parte dessa luta, né? E ela faz parte da minha história. E a gente, quando eu coloquei aqui da pandemia, algo que ficou bem escancarado, né, essa nossa necessidade de reconhecimento e valorização, e a gente tem um projeto de lei que já se transformou em lei, já foi sancionado em lei, mas ele foi protocolado em 2020, que foi nesse ano de pandemia, que foi protocolado inclusive no 12 de maio, que é o Dia Internacional da Enfermagem, que realmente foi o projeto que a gente conseguiu caminhar com ele, com maior facilidade, mais facilidade porque a gente conseguiu dialogar melhor. É uma categoria que ela já está um pouco mais amadurecida politicamente, porque a gente já começa a reconhecer da necessidade, da politização, porque realmente é por meio da política que as transformações sociais elas acontecem. Então foi quando a gente conseguiu dialogar com os parlamentares, né? Mas aqui naquele ano de 2020, a gente não conseguia se sair de casa muito, a gente não conseguia se mobilizar muito. Foram as redes sociais. O caminho que a gente tinha na época eram as redes sociais. Eu me recordo bem que a gente era um planejamento do primeiro grande ato que a gente ia fazer em prol desse projeto de lei, que não foi o primeiro e também não foi o único a ser protocolado, né, que foi feito pelo senador Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo. A gente não pôde realizar em 2020. Então, o primeiro grande ato ele só foi realizado em 2021, no dia 5 de agosto, que é o Dia Nacional da Saúde. Então, foi quando realmente a gente já conseguia, todas as barreiras sanitárias já estavam melhores, então a gente fez uma grande aglomeração e foi uma aglomeração porque foi um grande ajuntamento de profissionais, que ali deu uns 5 mil profissionais de todo o país, né? Eu, inclusive, não pude estar porque eu peguei Covid pela segunda vez, mas foi uma turma daqui para lá, né? Eu estava com passagem comprada, quando eu fui diagnosticada com Covid, eu falei assim, não posso, a minha passagem ficou. Mas foi quando a gente começou realmente a se mobilizar presencialmente, né? Foi a partir de 2021, mas em 2020 a gente já estava numa mobilização nas redes sociais, a gente conseguiu ali virtualmente reunir com o parlamentar, depois presencialmente. Infelizmente não foi o valor realmente que a gente queria na época, e era o valor que estava protocolado na época. A gente teve uma redução nesses valores, mas hoje eu sempre coloco para a categoria, às vezes quando a gente fala, estou cansado disso, eu falei, gente, mais longe nós já estivemos. E agora que nós estamos bem perto realmente de ser uma realidade para todas e todos os profissionais, a gente não pode desistir agora e nem esmorecer, né? Então a gente tem que buscar forças um no outro, que a gente tem que continuar realmente para que não seja realidade para a Daniele, não seja realidade para a Jerusa, mas que seja realidade para todas e todos os profissionais de enfermagem. Agora nós já estamos no final de 2023, né, Daniele? Como é que a gente soube que recentemente vocês voltaram a pressionar em todo o Brasil, no caso, né? A gente não está falando só em Pará, a gente está falando do Brasil todo. Como é que está? Em que pé está? Como é que estão as negociações?
Então, Jerusa, nós tivemos ano passado a sanção, mas a gente não tinha os recursos necessários, né? Então, a gente ainda correu atrás de PEC, né, emenda constitucional. Então, esse ano, já com o atual governo, o atual presidente, ele destinou uma verba, né, no orçamento, abriu um espaço no orçamento e destinou 7 bilhões e 300 milhões para o custeio do aporte financeiro para a complementação do piso. Eu sempre reforço isso porque a gente estava lutando pela complementação do piso salarial. A gente luta pelo piso, mas a União, como ela foi sancionada e a União ela não pode deliberar, o Congresso e a União não podem deliberar realmente gastos além do que o município já tem, se ele não tem um aporte financeiro, então isso foi necessário, né? Então, de maio, quando o presidente ele sancionou, né, essa lei dando esse aporte financeiro, então a gente teve agora, em agosto, na verdade, né, desde maio que a gente vem travando, e aí, Ministério, quando é que vai sair, foi liberado pelo Ministério da Saúde, já do retroativo de maio a agosto, então 4 parcelas, né, então a gente ainda está no caminho de melhorias quanto a atualização dos dados que é feito pelos gestores. Então esse recurso ele é destinado de fundo a fundo, ou seja, ele sai do Fundo Nacional de Saúde, que é vinculado ao Ministério, para os fundos estaduais e fundos municipais. Então a gente já recebeu inclusive a segunda parcela, que é uma atualização desse retroativo, porque o retroativo ele veio com valor aquém, porque ainda tinha muitas dúvidas com os dados a serem lançados, e a gente tem acompanhado isso de muito perto. Né? Aqui em Belém, por exemplo, a gente tem participado de reuniões junto com profissionais e a Secretaria de Saúde. Nós já estivemos em outros municípios também daqui do estado cobrando e se colocando também, porque a gente precisa dialogar, e a categoria ela tem aprendido a dialogar, porque realmente é só no diálogo que a gente consegue avançar. Né? Mas a gente tem feito esse acompanhamento e essa cobrança bem de próxima das gestões, porque são as gestões que precisam, seja municipal ou estadual, que precisa fazer esse repasse. Pelo que você está falando, o papel do gestor municipal e estadual, isso eu estou falando em todo o Brasil, os gestores estaduais e municipais, eles têm que ter muito além da boa vontade. Com certeza. Eles têm que estarem determinados a ajudar a categoria, não é isso? Pelo que eu entendi, a repassar. Sim, e nada deles. Nada mais do que justo, né? A gente fazer, já que o piso ele é lei, né? Isso a gente é incontestável, o piso é lei, a gente já tem o recurso necessário, a gente já tem os repasses que foram feitos do Ministério, a gente não tem por que ficar guardando ainda, né? Porque a portaria do Ministério ela trazia muito claro, a de agosto, que eram 30 dias, então a gente ainda tem estados e municípios que ainda não realizaram o repasse do retroativo e já tem o recurso de setembro, ainda não. Então a gente tem buscado muito a transparência. Né? Com certeza. Os entes públicos, eles precisam trabalhar com a transparência. E a transparência com o diálogo com os profissionais. Né? De que forma nós erramos aqui, mas nós já atualizamos e já vem o valor corrigido. Então, a gente precisa trabalhar, porque essa é uma verba que é carimbada, né? Ela é destinada realmente de fundo a fundo e é em conta específica da gestão. Então, não tem como o gestor ele não quer utilizar no piso da enfermagem, eu vou utilizar numa melhoria de uma unidade de saúde. Não pode, é uma verba que é carimbada. Gente, e a categoria é essencial para um serviço de qualidade dentro da saúde. Imagina, sabe, assim, é porque também a gente não quer ser o dono da verdade, né? Porque a gente sabe que gestão pública, eu não sou formada em gestão pública, mas na minha leiga opinião, saúde, educação, saneamento básico são 3 pilares básicos para um bom gestor. Sim. Dar prioridade. E a categoria de enfermagem está inserida dentro disso, gente. Não tem como desassociar a categoria de enfermagem desassociada da saúde pública, principalmente. Né? Não tem. Inclusive, o maior empregador ainda da enfermagem é o Sistema Único de Saúde. E não tem como desassociar. A gente sempre coloca, nos 144 municípios do nosso estado, nós temos um profissional de enfermagem, quer seja ele enfermeiro ou técnico de enfermagem. Mas em muitos desses municípios nós não temos o médico, nós não temos o fisioterapeuta. Fonoaudiólogo é algo que a gente não tem em muitos lugares, inclusive. Então, se a gente for colocar, elencar das 14 profissões de nível superior da área da saúde, em muitos municípios nós não temos, mas nós temos os profissionais de enfermagem, porque na estrutura, na rede assistencial de saúde, do Sistema Único, em diversos programas,
é obrigatório ter esse enfermeiro, né, que desenvolva atividade dentro de programa específico, né? Por mais município pequeno que seja, por menor que ele seja, ele tem uma atenção primária à saúde. Na atenção primária em saúde é obrigatório ter um enfermeiro, porque senão ele não tem aporte financeiro do Ministério da Saúde, né? Então a gente, aqui em Belém, inclusive, em muitas unidades básicas de saúde, a gente não tem um profissional médico, mas um profissional enfermeiro nós temos. Então, sim, nós somos o sustentáculo desse Sistema Único de Saúde. Para mim isso ficou muito claro e para todo mundo, né, na pandemia, por exemplo, a importância, principalmente para a saúde pública, do trabalho do profissional de enfermagem, gente. E é um absurdo, assim, na minha opinião, leiga opinião, ter passado a pandemia e, se esfria tudo. Entendeu? Agora não é mais importante, eu não tenho que remunerar também, porque não, sabe? Um absurdo. Me fala agora da parte, Daniele, do projeto Acreditar, que o Corém Pará faz, né? Como é que funciona? Na verdade, o projeto Acreditar, a gente tem uma parceria, né, com o projeto. O projeto ele é desenvolvido por uma organização não governamental, né, porque quando a gente faz os nossos eventos científicos, né, os maiores eventos que a gente não cobra inscrição. Né, mas a inscrição ela tem um preço simbólico, que é a doação de alimentos. Então a gente arrecada alimentos nesses eventos, né, e o projeto Acreditar ele desenvolve atividades, né, com deficientes, né, com pessoas com deficiência intelectual. Então são crianças de 7 anos a adultos de 65 anos. Então ele desenvolve atividades, e com essas famílias também, então ali tem síndrome de Down, tem autista e tem diversas outras síndromes, inclusive, que tem uma deficiência psicomotora também, que eles fazem atividades. Então a gente faz essa doação para o projeto, porque o projeto ele vive, na verdade, com arrecadação, né? Então a gente é um cunho social que a gente tem, mas por meio dessa arrecadação também a gente já fez doação, teve logo no começo da nossa gestão, e logo na sequência, inclusive, de um grande evento nosso, teve um grande incêndio no bairro do Guamá. Né? Então a gente tinha ali mais de, acho que 2 toneladas de alimento, e o que nós fizemos? Nós doamos, fomos com a Defesa Civil, e nós fizemos a entrega desses alimentos lá no local de arrecadação, porque as famílias estavam desassistidas, né? Então a gente tem esse cunho também, esse olhar, que a gente precisa ir para além também. O que é o nosso papel enquanto sociedade? Parabéns. Pena que o nosso tempo é curto, Daniele, mas ainda dá tempo de você falar a rede social, o Instagram do Corém Pará. O Instagram do Corém Pará é o @CoremPA, Corém com N, tá, gente, de enfermagem, CoremPA oficial. Então, se você quiser acompanhar as nossas ações, as nossas atividades, e quiser conversar um pouquinho, pode ser por lá também. Eu agradeço mais uma vez a tua presença, e em teu nome eu quero parabenizar todos os profissionais de enfermagem, todos, técnicos, enfermeiros formados em nível superior, auxiliares de enfermagem. Essa profissão é linda e tem que ser digna, merece uma remuneração digna da importância que essa categoria tem. Parabéns, e continua na luta pela categoria, tá? Muito obrigada, Jerusa. Olha, eu quero agradecer rapidinho. A loja que me veste, gente, é a Zinzane, do Boulevard Shopping. Então chega lá e diz, olha, eu vim comprar uma roupa aqui porque eu achei linda a roupa da Jerusa. E fala meu nome lá na loja, que as meninas ficam felizes, tá bom? E vão te atender super bem. Tá bom? Quero agradecer ao Salão Ramon Hair Club também. Ninguém faz nada sozinha, né, gente? Então, obrigada a toda a equipe do Salão Ramon Hair Club. Olha, tem um anúncio para você que mora em Ananindeua. Vai acontecer em Ananindeua a Ciranda Ananin. A programação tem o evento cultural voltado para a família, com uma programação encantadora. Música ao vivo, apresentações de dança, animação infantil. E, gente, olha, anota aí um WhatsApp 98335-2849, 98335-2849. O @ é Joelma Correia, _Arte Cultura, e você fica sabendo mais sobre a Ciranda Ananin, que vai acontecer dia 22 de outubro. Gente, obrigada. Obrigada, TV Grão Pará. Um lembrete rapidinho. Se você tem um serviço ou produto, você quer trazer sua marca para ser anunciante aqui no programa Inspiração
fala comigo através do WhatsApp 99994 1212. Exatamente. Quero associar, Jerusa, minha marca, meu produto, meu serviço ao seu programa. Fala comigo no 99994 1212. Fiquem com Deus, saúde, paz. Feliz Sírio, gente, a toda a família. Amém. Tchau. Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life. Suplementos alimentares de qualidade.